como é o passo a passo do congelamento de óvulos para preservar a tua fertilidade. Eu sou a doutora Tiziana Lima, sou ginecologista e especialista em reprodução humana. Então vamos lá. Você chegou numa certa idade, quer postergar sua maternidade ou nem sabe se quer ser mãe, mas tu quer garantir que vai ter óvulo congelado para quando você achar que é a hora certa. Então, nós mulheres estamos, graças a Deus, conquistando o nosso mercado de trabalho. Então, a mulher está conseguindo ascender na sua carreira, a mulher está conseguindo conquistar suas próprias empresas, a mulher ela tem hoje autonomia de tomar decisões da hora da maternidade. Diferente de uma maternidade nem muito distante, talvez das nossas mães e principalmente das nossas avós, as mulheres engravidavam muito cedo. Então, eu sei que nós temos a missão mãe, eu sou mãe de 4, um no céu e 3 aqui, e eu não me vejo sem ser mãe. Mas eu não tive o conhecimento de congelar os meus óvulos. Quando eu descobri endometriose aos 26 anos, a primeira coisa que me orientaram foi: engravide. Eu engravidei no meio da residência, no meio da minha especialização, indo para outro estado, enfim. Eu acabei emendando um filho no outro com medo dessa tal reserva ovariana, e aí eu me especializei em reprodução humana. Então, quando a gente pensa em postergar a maternidade, é possível. Eu posso acompanhar a minha reserva ovariana e escolher a idade adequada. Em geral, a gente fala que congelar os óvulos até os 34 anos é o momento ideal, mas isso não te impede de congelar os 35, 36, 37, 38 e por aí vai. É possível? É. Então, quando eu falo em congelamento de óvulos, eu falo em congelar o gameta, mas eu também posso congelar o próprio embrião. Vai depender se você já é casada, se você não é casada, se você tem certeza, se você vai querer engravidar daquele embrião que você deixou congelado, se você tá bem no relacionamento, se não tá, porque muitas mulheres acabam me procurando no momento do divórcio. Então, quando você pensa em congelar os seus óvulos, você tem muitas opções, até de momento ideal de congelar. Quando é que você vai decidir? Pela sua reserva ovariana. A gente tem duas formas de fazer a reserva ovariana, análise da reserva ovariana, que seria um exame de sangue chamado hormônio antimileriano, ou uma ultrassonografia transvaginal para contagem de folículos antrais, em que esses folículos eles são contados quando você está menstruada. Mesmo que a gente não goste de fazer uma ultrassom menstruada, eu preciso que esse exame seja realizado durante aquele período da menstruação, entre o 3º e 5º dia, que é quando o ovário está resetado, ele está todo pequeno e eu consigo contar os folículos. Se você fizer esse ultrassom no período ovulatório, aquele folículo pequenininho vai virar um folículo grande para ovular e aí ele acaba comprimindo os outros e eu não consigo contar. Então eu tenho data adequada para fazer o ultrassom para contagem de folículos antrais, mas o hormônio antimileriano, que é o exame que eu vou detectar no sangue, como é que está a minha produção de folículos. Então, os folículos pequenininhos, são os folículos antrais, liberam o hormônio antimileriano. Então, se eu tenho muito folículo, eu tenho muito hormônio antimileriano. Se eu tenho pouco folículo, eu tenho pouco hormônio antimileriano. Mas diferente do ultrassom para contagem de folículos antrais, a dosagem do hormônio antimileriano, ela pode ser feita em qualquer momento do ciclo. Já vi minha reserva ovariana, decidi que é momento de eu congelar, como é que eu vou começar? Você vai na consulta com o especialista em reprodução humana, existem alguns exames que são pré-requisito para você poder ir a um laboratório de reprodução assistida coletar seus óvulos. Então, eu faço todas as sorologias, exames hormonais, preciso fazer exames de imagem, porque como nós vamos usar hormônio, eu preciso saber se não tem nódulo de tireoide, nódulo de mama, enfim. A gente faz um check-up pré-coleta de óvulos. Depois que eu tenho todos os exames prontos, eu vou partir para o estímulo ovariano. Esse estímulo ovariano, ele acontece com a paciente menstruada. Então, a paciente menstrua, comunica à clínica, e nós começamos a medicação a partir do momento que a gente faz o ultrassom transvaginal menstruada novamente, né, com a contagem de folículos antrais, justamente para saber qual a medicação e a dose da medicação que eu vou usar. Uma paciente que tem uma reserva, outra que tem uma baixa, outra que tem alta, vai depender dessa reserva para eu escolher o protocolo de estímulo ovariano.
Então, começamos medicação, geralmente é medicação oral e subcutânea, né? Que pode ser injeção, pode ser canetinha. E são 8 dias de medicação. Depois disso é feito um novo ultrassom e desse ultrassom é que a gente avalia. Tá na hora de aspirar, não tá na hora de aspirar. Então, gente, não precisa parar a sua vida, não precisa tirar férias. O momento do congelamento de óvulos, ele é muito rápido e você não precisa ficar de repouso. Então, são mais ou menos ali de 10, 12, no máximo até 14 dias de estímulo com essas medicações. Depois disso, nós vamos para um laboratório de reprodução assistida para fazer a coleta dos óvulos. Essa coleta ela é feita no centro cirúrgico de laboratório. Lá, a paciente fica em posição ginecológica e é feita uma sedação. Depois de sedada, nós fazemos um ultrassom transvaginal que vem com um guia e uma agulha. Tudo que é feito de procedimento em laboratório de reprodução assistida é por via vaginal. Então, é sem cortes, a gente passa o transdutor, entra com a agulha, tudo guiado por uma tela de ultrassom que fica bem na nossa frente. Então, aqueles folículos que no início do mês eram pequenininhos, depois a gente começou a estimular, cresceu, agora é hora de aspirar. Cada folículo crescido é para ter um óvulo dentro, a depender do seu tamanho. Então, é baseado nesse tamanho que a gente marca essa coleta de óvulos. Então, quando eu entro em centro cirúrgico, em procedimento, eu tenho uma noção de uma média de óvulos que você vai ter. Porque o folículo, que é o que a gente consegue ver no ultrassom, é a casinha do óvulo. E dentro dele tem o óvulo. Mas nem todo folículo vai ter óvulo. Então, a gente tem uma média, mas quando você acordar de um procedimento que dura ali de 15, 20 a no máximo 30 minutos, você já vai saber quantos óvulos vieram. Desses óvulos, nós avaliamos depois para saber quantos são maduros, porque é feita uma denudação para a gente avaliar se o folículo que foi coletado tinha óvulo maduro, imaturo, para você ter noção real do que você tem congelado. Doutor, e quantos óvulos eu preciso congelar? Gente, a medicina não é uma matemática. Então, eu preciso entender que tudo é baseado na minha idade e probabilidades. Tem um estudo que ele fala quantos óvulos eu preciso para ter 75% de chance de pelo menos um filho. Então, uma média para vocês se compararem é: até os 34 anos, eu preciso congelar 10 óvulos para ter 75% de chance de um filho. Aos 37 anos, eu precisaria congelar 20 óvulos. Então, entendam que em 3 anos, gente, de 34 para 37, eu dobrei a quantidade de óvulos que eu preciso para ter 75% de chance de um filho. E aos 42 anos, eu precisaria de 62 óvulos para ter 75% de chance de um filho. Então, a idade é o principal inimigo nesse período reprodutivo da mulher. Então, a gente congela os óvulos o mais precoce possível para evitar complicações. E por que eu preciso crescer o número de óvulos? Porque eu cresço o número de aneuploidias. Quanto mais idade a mulher tiver, menor é a qualidade desse óvulo e maior é o risco de alteração genética. Então, uma mulher que congela aos 30 é diferente da mulher que congela aos 40. Então, se você se programa para fazer um congelamento de óvulos, se programe o mais precoce possível. Doutora, e vale a pena? Doutora, qual é o custo disso? Eu não posso dizer valores, até porque a gente acaba avaliando cada caso, porque varia a dose de medicação, varia se você vai precisar de uma coleta ou não. Mas só imagine quanto que vale, quanto que custa você chegar numa certa idade, tentar ser mãe e não conseguir. Então, o congelamento de óvulos a gente pensa como sendo um seguro. Você faz um seguro de vida, você faz um seguro do seu carro, você faz um seguro e você não quer usar. Então, parece uma loucura, mas não, você não quer usar. A mulher, ela nasceu para engravidar naturalmente, é isso que todas as mulheres sonham. Mas, no dia que você precisar, você tá lá com seu coração tranquilo de ter o seu óvulo congelado. Então, quanto mais precoce você congelar, melhor. Congelar meus óvulos é uma garantia? Infelizmente não. Congelar os óvulos te mostra que você tem a sua reserva ovariana congelada, o seu saldo em banco. Mas e quem vai ser o pai? Qual é o peso que ele tá? Ele fuma? Ele fez cirurgia bariátrica? Ele teve cachumba?
Ele teve criptorquidia, que é quando o testículo não desce e ele tem que operar para descer, ele teve algum trauma testicular, ele tem alguma alteração genética, como é que é o cariótipo dele, ele fez uso de testosterona. Então, você está congelando 50% de uma carga genética que vai formar um embrião. Então, quando a gente vai usar esse óvulo, eu preciso avaliar bem o parceiro. Como é que é? Como é que é a qualidade de vida dele, o estilo de vida dele. Então, tudo que a gente faz, gente, é um planejamento. Congelar óvulos vale a pena? Com certeza. Mas eu te diria para congelar o mais precoce possível. E se for congelar tardiamente, ou se você já tiver certeza que você vai usar o embrião que você já deixar pronto, eu vou postergar a minha gestação com o meu marido, eu tenho certeza que a gente daqui 5 anos vai querer, a gente acaba indicando congelar embrião. Mas essa decisão acaba sendo tomada em consultório, que a gente bota na ponta do lápis um checklist de tudo que realmente vale a pena ou não vale. Então, se você deseja congelar os seus óvulos, se você deseja postergar a maternidade de uma forma segura, converse com um especialista de reprodução humana. Vá em consulta, tire suas dúvidas para que você consiga organizar o seu futuro reprodutivo. E como dizem as minhas pacientes, eu deito a cabeça no travesseiro e me dá paz de espírito, eu fico tranquila, porque eu tenho meus óvulos congelados. Então, se você achou esse conteúdo interessante, acha que vai ser legal para alguém, compartilha.